a gente imagina que ela vai continuar fazendo desse jeito, ela tende a, pelo menos com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, continuar a maneira como ela escreve a história, vamos dizer assim, né, a fórmula dela continua a mesma. Então, se imagina que esse livro também vai ser contado pela perspectiva de uma pessoa só, e aí todo mundo acha que é o Haymitch, e eu não acho. Olá, eu sou a Thay, bem-vindo ao meu canal, a Thay Te Conta. Caso você tenha perdido, tem mais ou menos umas 2 semanas que a Suzanne Collins anunciou que seria lançado um novo livro na saga Jogos Vorazes. E claro que essa informação abalou os corações de todos nós, muito fãs sedentos por mais livros da saga desde o último lançamento. A primeira trilogia foi lançada ali no final dos anos 2010 e se consolidou, né, como um grande sucesso nessa época. E o prequel, né, o livro que antecede a trilogia, foi lançado, se eu não me engano, em 2020, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, esse novo livro que foi anunciado vai se chamar Sunrise on the Reaping. Ainda não tem uma tradução do título em português, até onde eu vi. E ele vai se passar 24 anos antes da timeline da primeira trilogia e 40 anos depois do prequel. 40 anos depois do último livro, do último filme. Inclusive, a Lionsgate, que é a mesma produtora que produziu os filmes da trilogia original, né, os Jogos Vorazes, e também produziu A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, disse que já vai produzir um filme desse livro também, e que esse filme vai ser lançado em 26 de novembro de... Não, 20 de novembro de 2026, então já podemos aguardar. Bom, segundo o que a própria Colleen disse numa entrevista quando, né, estava falando sobre o livro, ela disse que ela ficou inspirada pela ideia de submissão implícita de David Hume e a facilidade com a qual muitos são governados por poucos. Ela também falou que a história vai mergulhar profundamente ali no uso da propaganda, do poder, de quem controla a narrativa. E ela falou que ela queria escrever sobre isso porque ela sente que essa questão de tipo, o que que é real, o que que não é, o que que é propaganda, é algo que está muito presente nos dias de hoje. E é claro que assim, dado todo o sucesso de Jogos Vorazes, os fãs, todo mundo que gostou dos filmes ou dos livros, estão muito animados pro que vai ser esse novo livro, então já começaram a surgir várias teorias sobre como é que vai ser essa história. E o que muita gente acredita que vai acontecer, dado o tempo que ela falou que a história do livro vai acontecer, é que esse novo livro vai se passar durante os Jogos Vorazes do Haymitch. Então, o Haymitch seria o personagem principal desse livro. E caso você não seja um aficionado por Jogos Vorazes, caso você não se lembre, o Haymitch, ele é o mentor da Katniss e do Peeta, na trilogia original, né? Os mentores são sempre ex-vencedores do distrito que ajudam a treinar, a cuidar, a planejar ali a trajetória dos tributos dentro da arena durante os jogos e que também ficam cuidando deles enquanto os jogos estão acontecendo, conseguindo patrocinadores para mandar coisas para eles e tal. E no caso do Distrito 12, só existiram 2 ganhadores, que foi o Haymitch e a Lucy Gray, mas o Haymitch é o único sobrevivente ainda vivo, porque, dado o final de A Cantiga do Espaço... que esse vídeo vai conter vários spoilers sobre os livros, não tem como a gente conversar sobre esse assunto, sobre o potencial do que vai ser esse novo livro, sem dar spoiler. Então, desculpa, mas quantos anos tem que ser Jogos Vorazes? No final de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente não sabe o que aconteceu com a Lucy Gray. Ela simplesmente desapareceu. Então pode ser que ela tenha morrido, pode ser que, sei lá, ela tenha fugido pro Distrito 13, pode ser que ela tenha, sei lá, vivido na floresta, não se sabe. Então, o único ganhador, né, do Distrito 12, sobrevivente mesmo, é o Haymitch, por isso ele é o mentor da Katniss e do Peeta, na trilogia original. E o Haymitch, ele foi o ganhador do Massacre Quaternário, que foi a 50ª, eu espero que eu esteja falando isso certo, edição dos Jogos Vorazes. Porque a cada 25 anos eles fazem tipo uma edição especial para comemorar, né, a existência dos jogos. Na verdade, é para marcar a ocasião, e aí eles chamam de Massacre Quaternário, e os jogos são ainda mais brutais, ainda mais horrorosos, do que geralmente já é todo ano.
Então, no massacre quaternário dele, nessa edição, eles convocaram o dobro de tributos. Então, ao invés de serem 2 tributos de cada distrito, foram 4 tributos de cada distrito. Ele foi um desses tributos e ele venceu os jogos. Então, tinha um dobro de crianças na arena, o dobro de mortes, o dobro de violência e etc. Então, por conta de tudo isso, quando foi anunciado o livro e a Suzane explicou que ele se passaria nesse período de tempo, todo mundo assumiu, né, que assumiu não, vai ser o mesmo tempo do massacre quaternário do Haymitch, e todo mundo assumiu que ele vai ser o personagem principal desse livro. Por que isso? Porque todos os livros da Suzane, né, da saga Jogos Vorazes, eles são contados pela perspectiva de algum personagem. Então, na trilogia original, a gente tem a história sendo contada toda pelo ponto de vista da Katniss, pela perspectiva dela. Não tem um do POV, né, um duplo ponto de vista, não tem outros personagens. E na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente tem a história contada pela perspectiva do eu nunca sei pronunciar o nome dele. O presidente Snow, Coriolanus. Coriolanus? Coriolanus. Então, a gente imagina que ela vai continuar fazendo desse jeito. Ela tende a, pelo menos com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, continuar a maneira como ela escreve a história, vamos dizer assim, né? A fórmula dela continua a mesma. Então, se imagina que esse livro também vai ser contado pela perspectiva de uma pessoa só, e aí todo mundo acha que é o Haymitch. E eu não acho. Eu acho sim que com certeza ele vai aparecer e com certeza ele vai ser um personagem muito importante na história. O plot, o enredo vai envolvê-lo de alguma forma, porque ela não faria um livro se passando na época dos jogos dele sem colocar ele como uma parte crucial da história. Não faria sentido. Mas eu não acho que o livro vai ser contado da perspectiva dele. Por alguns motivos. Primeiro, porque a história dele nos jogos, ela meio que já foi contada pra gente em Chamas. Em Chamas tem uma parte onde a Katniss e o Peeta estão se preparando pra segunda vez em que eles vão ir pra arena, né? Não sei pronunciar esse número, pelo Jogos de número 75, que é um massacre quaternário. Então, eles convocam os tributos que são os vencedores. E aí, como o Haymitch é muito mais velho, o Peeta, obviamente, se convoca pra ir no lugar dele. E como não tem nenhuma outra mulher, só a Katniss é ela quem vai. E aí, durante a preparação pra esses jogos, eles estão assistindo os jogos do Haymitch. Então, a gente tem ali algumas páginas de descrição de como é que foi a trajetória do Haymitch na arena. Como foi toda a performance dele. Eu acho que a Suzane pode pensar, né, que o leitor não quer ver de novo uma descrição disso, sendo que a gente meio que já sabe o que aconteceu com o Haymitch dentro da arena. Não com todos os detalhes, como a gente sabe o que aconteceu com a Katniss e com o Peeta, mas meio que a gente sabe o que aconteceu com ele lá. A não ser que ela queira dar mais detalhes, mostrar uma nova nuance pro que aconteceu. Mas assim, eu não acho que é isso que ela vai fazer. Se ele for o personagem principal dessa história, eu acho que a probabilidade maior é que o período dele dentro da arena seja um borrão na história. Que o livro foque mais entre o antes dele ir para na arena e o depois que ele sai da arena. Acho que vai ser mais interessante assim. Mas o segundo motivo pelo qual eu não acredito que esse livro vai ser centrado no Haymitch. O motivo pelo qual a Suzane disse que se inspirou, né, a escrever esses livros. Ela falou que se inspirou com a ideia de submissão implícita do David Hume e a facilidade com que muitos são governados pelos poucos, e que a história também iria mergulhar profundamente no uso da propaganda e no poder daqueles que controlam a narrativa. Então, esse livro vai ser sobre propaganda, sobre poder, sobre controle, sobre submissão. E se a gente pensar sobre as perspectivas diferentes que a Suzane já apresentou pra gente com os outros livros, a gente tem a perspectiva do tributo, a gente tem a Katniss contando pra gente como são os Jogos Vorazes de dentro da arena, né, durante os livros, o primeiro livro, Jogos Vorazes, e o segundo livro, Em Chamas, quando ela acaba voltando. E a gente também já tem a perspectiva de um mentor dos Jogos Vorazes, que foi com o prequel, com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Snow, antes de ser presidente, ele foi um mentor dos jogos lá no comecinho, quando eles estavam criando a mentoria. E apesar da gente não ter, assim, a mentoria do jeito que ela é lá no jogo 74 com a Katniss, a gente tem ali mais ou menos como é que é ser um mentor. Então ela também já contou essa perspectiva de fora da arena como mentor. Então, que perspectivas, que visões a gente ainda não viu que ela poderia inserir na história?
o Haymitch seria o ponto de vista do tributo de novo. Então é por isso que eu acho que ele não vai ser o personagem central nessa história. O que a gente não viu ainda são os Jogos Vorazes do ponto de vista de um criador dos jogos, mas eu não sei, eu não acho que a Suzane vai pegar um personagem muito que a gente não ouviu falar e botar ele, ou criar um personagem novo pra ele ser o cerne da história. Ela poderia usar o Plutarque como o personagem central da história se ela quiser dar pra gente um ponto de vista dos criadores dos jogos. Essa é uma possibilidade, realmente, agora que eu tô parando pra pensar sobre. Mas eu tenho uma outra hipótese, e tecnicamente não é criar um personagem novo, mas é pegar um personagem que a gente nunca pensou antes. A gente também não viu a perspectiva de alguém que é um espectador, um telespectador dos jogos, alguém que não está envolvido diretamente, tipo, não criou, não participou, não é mentor nem nada. Só uma pessoa da população que está assistindo os jogos. E eu acho que, se for esse o caso, se o cerne da história for uma pessoa que é comum, vamos dizer assim, e está assistindo a história, faz mais sentido essa questão do uso da propaganda e lavagem cerebral, e é mais provável, é mais forte ou mais fácil, talvez, criar isso com uma pessoa, sei lá, talvez, uma pessoa que tá assistindo os jogos e ela é muito fã do sistema, ela acredita em toda a propaganda de Ipanema, e do Capitólio e etc. E aí, quando os jogos estão acontecendo, ela acaba quebrando esse feitiço. E essa é a minha teoria. Voltando pra Em Chamas, quando a Katniss e o Peeta estão assistindo a fita dos jogos do Haymitch, eles assistem também a colheita, que é quando eles escolhem os tributos, né? Sorteiam os tributos para ir para os Jogos Vorazes. Então, eles veem o momento em que os 4 tributos, incluindo o Haymitch, são sorteados. E aí, eles assistem os nomes dos tributos do Distrito 12 serem chamados. E aí, tem uma mulher que, tipo a Ify, falando, começando pelas damas, blá, blá, blá. E ela chama uma menina, que é a Maisie Dunner. E ela fala, ela era amiga da minha mãe. E aí, a câmera captura o momento em que a Maisie vai andando até, né, o palco e ela vê que quando ela é chamada, a Maisie está sendo abraçada por 2 meninas. Uma parece muito com ela e a outra é a mãe da Katniss. E é o Peeta quem aponta e fala, eu acho que aquela ali é sua mãe. E ela fala, nossa, realmente é minha mãe, ela é tão bonita quanto todo mundo falava, etc e tal. A outra menina abraçando a Maisie, que é quem é colhida, é a mãe da Mad, que é a irmã da Maisie, irmã gêmea da Maisie. A Mad é uma menina que a gente conhece no primeiro livro, né? Ela tá intricada ali na história. E aí a Katniss fica pensando na Mad naquele momento e o fato da mãe da Mad naquele momento, que ela é esposa do prefeito do Distrito 12, fica pensando no fato dela ter passado metade da vida na cama imobilizada com uma dor terrível. E eu acho que a mãe da Mad, irmã da Maisie, que morreu, né, no massacre quaternário que o Haymitch participou, vai ser a personagem principal dessa história. Eu também acho que ela vai se relacionar romanticamente com o Haymitch durante esse livro, antes dos jogos acontecerem. E seria perfeito pro que a Suzane falou que ela quer fazer nesse livro. Talvez ela seja uma pessoa que super comprava a propaganda de Ipanema, e aí quando ela vê a irmã dela e o cara que ela gosta serem selecionados, né, serem colhidos para os jogos, todas as coisas horríveis que eles passam dentro da arena, ela começa a questionar tudo que ela acreditava. Inclusive porque ela sabe que só um dos dois, se voltar, vai voltar. Talvez nenhum dos dois voltem, mas se um voltar, com certeza o outro não volta. Então ela tem irmã ou ela tem o cara que ela gosta. E assim, é uma teoria doida. E eu posso estar completamente errada. E quando os filmes saírem, esse vídeo tem envelhecido super mal. E as pessoas virem aqui comentar, meu Deus, que garota louca, não era nada disso. Era o Haymitch que era o personagem principal da história, ou qualquer outra pessoa. Não sei, mas é uma possibilidade. Eu acho que seria muito interessante se a história fosse contada assim. Tem muitas coisas que ela pode discorrer e se aprofundar e criar a partir disso, se ela escolher seguir por esse caminho. E ficaria muito interessante também, porque a gente sabe que o Haymitch, ele não se relacionou, bem, até onde a gente sabe, na timeline onde a Katniss e o Peeta são mentorados por ele, o Haymitch não tem família, ele não se relaciona com ninguém, não é casado, não tem nada. Então, faria muito sentido que ele tivesse sofrido ali sei lá, uma grande desilusão amorosa. E se a mãe da Mad teve a irmã e o Haymitch, né, que é o cara que ela gostava, sendo colhidos para os jogos, e a irmã dela morre na arena, e o cara que ela gosta volta, provavelmente pode ter ali aquela questão dele voltar e ela não conseguir ficar com ele, porque ela lembra que, pra ele estar ali vivo naquele momento, a irmã dela tem que ter morrido, então tem toda essa questão. Isso também justificaria ela viver com essa tal dor profunda, se excluindo do mundo, porque não fica claro no livro
se a dor é uma dor física ou não. Então pode ser, não sei, talvez um transtorno de estresse pós-traumático, um luto, uma depressão, algum distúrbio mental que ela ficou sofrendo depois disso. Ou também pode ser porque, por algum motivo, o Capitólio, o presidente Snow estavam tentando submeter Haymitch a fazer alguma coisa e talvez ele não quis se submeter. E aí eles acabaram machucando ela, também existe essa possibilidade. Eu sei que faria muito sentido a gente observar alguém que super comprava essa lavagem cerebral, a propaganda do Capital, e ver essa pessoa observar os jogos e começar a entrar em conflito, quem sabe se revoltar, quem sabe querer fazer alguma coisa contra. Eu acho que é isso que vai acontecer nesse livro. Seja a mãe da Mid a personagem principal ou não. Tem uma passagem em A Esperança onde o Haymitch fala, acho que pro Finnick, que o Capitólio feriu os entes queridos dele, mas eu não lembro exatamente o que ele fala, qual é a resolução, mas eu sei que isso aconteceu, então dá pra trabalhar com essa possibilidade de que a mãe da Mad seria alguém que ele gostava e foi ferida por causa dele, por exemplo. E isso aí poderia ter levado ele ao alcoolismo, à depressão e tal. Mas tem muitas outras possibilidades também. Tem uma grande possibilidade que a gente veja os pais da Katniss nesse livro. Porque a timeline daria muito certo pra gente ver, talvez, a história sendo contada pelo ponto de vista da mãe dela, por exemplo. E talvez a gente entenda por que ela é essa pessoa tão fria, tão distante com as filhas, principalmente com a Katniss. Se tem algum porquê, além do fato da Katniss parecer com o pai dela por trás disso aí, talvez seja um momento onde a gente tenha um arco de redenção dela, quem sabe. Ou talvez a gente descubra também se a Katniss, de fato, como a gente suspeita, tem algum vínculo com a Lucy Gray, se ela é descendente, quem sabe o pai da Katniss é filho da Lucy Gray, de alguma forma ela sobreviveu, conseguiu ter um bebê e mandou esse bebê pro Distrito 12, ou então o pai da Katniss vivia na floresta e foi morar no Distrito 12 por causa da mãe dela, porque se apaixonou por ela, o que é uma escolha estranha, mas não sei, é possível. Eu não sei, existem muitas possibilidades que a Suzane pode trabalhar e eu tô muito animada com esse novo livro. Eu não tô nem acreditando que eu vou ter a oportunidade de ler um livro completamente novo da Suzanne Collins. Eu amo a escrita dela. E assim, por conta disso, se for o Haymitch o personagem principal, se todo mundo tiver certo ou tiver errada, eu não vou ficar chateada porque eu confio muito na escrita da Suzanne Collins, no potencial que ela tem pra trabalhar as histórias. Então, eu sei que vai ser um livro bom, porque um livro da Suzanne Collins ruim já é melhor que uma grande maioria de livros por aí. Mas é claro que se a minha teoria estiver certa, eu vou ficar muito mais feliz, obviamente. Uma outra coisa que eu tô muito animada pra ler nesse livro e que com certeza vai ter, é ver como as coisas vão ser nesse jogo. Porque a gente sabe como que a tecnologia e como a arena funcionava na trilogia, e a gente viu no prequel como tudo meio que começou, né? Como era tudo meio que, como é que fala? Tipo assim, meio amador, meio feito à mão, assim, os jogos eram no Coliseu, não tinha tanta tecnologia. Eles estavam começando a experimentar com os animais geneticamente modificados, mas ainda não eram as bestas que a gente vê nos jogos da Katniss. Então, eu acho que ali no meio... A gente sabe um pouco como é que é, porque tem essa descrição em chamas, mas eu quero ter essa descrição mais detalhada de como é de fato. Eu acho que eles já vão estar na arena, mas ainda não vai ser tão avançado como é nos jogos da Katniss. Enfim, eu tô muito curiosa, eu tô muito animada, porque uma coisa que a Suzanne faz muito bem também é essa construção de mundo dentro da história. Então, é muito fácil nos livros dela você se inserir e enxergar. Você consegue enxergar nitidamente como é aquele mundo que ela tá criando. Algo que é muito importante quando você tá lendo fantasia ou distopia, né? E que nem todo escritor consegue fazer muito bem, mas ela tem um talento muito grande. Mesmo que a história dela não fosse tão boa, só por isso, por ela conseguir fazer essa descrição de mundo tão bem feita, tão detalhada, de uma maneira que não é cansativa, que a gente não fica lendo coisas e coisas e coisas e fica difícil de montar esse quebra-cabeça dentro da cabeça visualmente. Enfim, eu tô muito entusiasmada com essa novidade. Eu sei que esse livro só vai sair em 2025. Ai, parece que tem uma vida inteira até chegar lá, mas Jogos Vorazes é dos livros preferidos que eu já li até hoje. É uma trilogia que marcou a minha adolescência demais e assim, reler esse livro hoje como uma pessoa adulta é muito diferente, mas ao mesmo tempo é igual, sabe? Porque ela é uma escritora muito boa. Eu sinto que eu não entendi ou eu não apreciei o quanto essa trilogia era boa já na época que eu li a primeira vez. E mesmo assim, eu ainda não peguei tanto quanto eu consigo pegar agora da crítica quando adulta, é claro. Sei lá, quanto mais eu penso sobre isso, mais impressionada eu fico com a capacidade que ela teve de escrever. Algo que tem uma crítica tão profunda, tão bem fomentada, que ainda é muito atual hoje, sei lá, quantos anos depois dos livros terem sido lançados, mas que ao mesmo tempo
é uma história super cativante para o público jovem e que mesmo que esse público jovem ainda não tenha uma maturidade de conseguir entender tudo que ela tá apontando ali, consegue pegar alguma coisa. Mas eu não conseguia, naquela época, entender como isso era uma crítica aos Estados Unidos e a maneira como eles tratam a economia de outros países e a própria pobreza dentro do próprio país e toda a propaganda que eles fazem com o restante do mundo, etc. Essa parte eu não consegui pegar naquela época, acho que me faltava conhecimento de mundo e maturidade, mas hoje, relendo, é bizarro, é muito bom. Eu recomendo esse livro para qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer gosto. Sabendo que nesse livro ela quer abordar essa questão da propaganda, é muito interessante, porque propaganda é algo que sempre, sempre existiu, desde os primórdios. Mas, ultimamente, parece que a gente sente a propaganda, a publicidade com um peso maior nos últimos anos, né? Então, acho que é por isso que ela descreveu como algo que ela sente que é muito urgente pra ela falar. Eu acho que isso acontece porque a gente tá vivendo uma época em que a gente tá com muito medo, né, do mundo. A gente acabou de ver uma pandemia e várias outras questões e guerras e parece que nos momentos em que a sociedade ela tá com tanto medo e existem tantas coisas ameaçando a nossa existência em paz e tranquila e sobrevivência, a propaganda ela fica muito mais perceptível, ela sufoca mais a gente, eu diria. Então, animada pra ver como ela vai jogar um holofote nisso e basicamente destruir a gente com esse livro. E eu sei que muita gente não vai entender a crítica por baixo de tudo que ela vai falar nesse livro, e tá tudo bem, porque isso também aconteceu com Jogos Vorazes e continua acontecendo. Muita gente ainda foca só no triângulo amoroso dos livros. É por isso, essa é a beleza da escrita da Suzanne Collins, ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e é por isso que ela é uma das minhas autoras favoritas, sem sombra de dúvidas. Mas, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer nesse próximo livro, se você tem uma outra teoria que eu não pensei, se você acha que vai acontecer do Haymitch ser o personagem principal, se você concorda com a minha teoria, o que você achou, fala pra mim. Se você também tá tão animado com esse livro quanto eu tô. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e ativar as notificações pra não perder próximos vídeos que eu vou postar por aqui. Seja muito bem-vindo ao Te Conta, se essa é a primeira vez que você assistiu um vídeo meu. Um beijo e até o próximo vídeo.